A fim de saber como se faz a rotação de dano com seu guerreiro da especialização de Fúria, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática, então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando na minha loja da Amazon com o meu link que vai estar na descrição. Vai me ajudar muito, obrigado de coração e vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? Доброе утро, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico intermediário para guerreiro da especialização de Fúria. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar não fazer um vídeo mega longo, caso fique eu vou dividir em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gosta muito de vídeos longos, é só aumentar a velocidade de reprodução ou ouve como se fosse podcast mesmo até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de Fúria? Eu fiz aqui um top 4, onde em primeiro lugar nós vamos ter a aceleração, em segundo maestria, em terceiro crítico e em quarto versatilidade. Força deve ser sempre o seu status primário. Ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano e aumenta a sua redução de dano recebido e também aumenta um pouco a sua cura. A aceleração aumenta a sua velocidade de ataque e reduz o cooldown de algumas habilidades. Já o crítico aumenta suas chances de causar o dobro do dano e a maestria eu vou explicar em breve. Beleza, vamos agora dar uma pincelada nas habilidades de classe, ou seja, que todos os guerreiros têm, e vão influenciar ou vão impactar de alguma forma na nossa rotação de dano. Em primeiro lugar, eu vou citar uma habilidade que, apesar de não causar dano, eu sempre gosto de incentivar as pessoas a usarem, que é a nossa habilidade de interromper, que é o murro. Esmurra o alvo, interrompendo o lançamento de feitiços e impedindo que qualquer feitiço da mesma escola seja lançado por 4 segundos. Então é importante que você tenha em mente o uso dessa habilidade e que ela vai ser importante para você utilizar, seja em grupo de raid ou masmorra. É sempre bom você ter um conhecimento da importância dela. Temos Investida. Investe contra o inimigo causando X de dano físico, enraizando por 1 segundo. Gera 20 de raiva. Essa é a nossa habilidade que a gente praticamente vai utilizar com frequência para iniciar o combate. Ou seja, ela vai abrir a nossa rotação de dano porque vai fazer a gente chegar de forma rápida até o inimigo, causando uma pequena quantidade de dano e gera 20 de raiva, o que é bom pra gente. Então, essa é uma habilidade importante que nós vamos utilizar com frequência. Temos Ímpeto da Vitória. Essa habilidade ela não vai fazer parte da rotação frequentemente, até porque eu vou explicar o efeito dela, mas vale a pena pelo menos você ter o conceito. É uma habilidade que ataca o alvo causando X de dano e curando 20% do seu máximo de pontos de vida, o que é bom. Mas ela só pode ser usada dentro de 20 segundos após matar um inimigo que conceda experiência ou honra. Ou seja, em situações que você está antes do boss, por exemplo, e você matou ali os minions dele, toda vez que você matar um, você vai poder utilizar essa habilidade ali para causar um dano no outro e recuperar um pouco de vida. Mas se você estiver, por exemplo, enfrentando um boss sozinho, você não vai ter o uso dessa habilidade, você não vai poder usar. Então ela não vai fazer parte da rotação, mas é bom você ter o conhecimento dela também para outras situações, situação de multi-alvo, por exemplo. Nós temos a habilidade Executar. É uma habilidade de finalização. Tenta finalizar o inimigo ferido, causando X de dano físico, é uma boa quantidade. Só pode ser usado em inimigos com menos de 20% dos pontos de vida e gera 20 de raiva. Ou seja, seja boss, seja qualquer inimigo ali que você estiver enfrentando, quando ele estiver com menos de 20% dos pontos de vida, sempre use Executar. Vai causar um dano alto e gerar 20 de raiva para você. Essa já entra na rotação. Temos Arremesso Estilhaçante. É uma habilidade que arremessa a arma em um inimigo, causando X de dano físico.
ignorando a armadura e removendo invulnerabilidades mágicas. Causa até 500% a mais de dano a escudos de absorção. Vamos lá. Essa é uma habilidade importante que vai abrir também a nossa rotação de dano. Basicamente, antes de chegar perto do inimigo, você vai utilizar essa habilidade, vai causar um grande dano físico nele. Tem uma recarga alta aí de 3 minutos. Essa habilidade vai ignorar a armadura do inimigo, ou seja, vai causar ali o dano bruto. E se o inimigo tiver, por exemplo, alguma invulnerabilidade mágica, um exemplo assim de paladino, por exemplo, escudo lá que deixa ele imune, você vai quebrar isso. E se o inimigo, por exemplo, estiver com algum escudo, você vai causar 500% a mais de dano a esses escudos aí que previnem dano. É uma habilidade muito importante e boa. Com a recarga alta, então você não vai usar toda hora, mas é interessante você utilizar ela sempre que possível. Beleza. Agora eu vou passar para as habilidades que são específicas de Fúria. Vamos começar com essa passiva, Punhos de Titã. É uma característica importante citar que o Guerreiro de Fúria agora ele tem duas opções de jogabilidade. Ou você vai utilizar 2 armas de 2 mãos em cada mão, ou, se você preferir, você vai poder utilizar também. As duas são viáveis de qualquer forma, cada uma tem suas especificações únicas assim, de estilo de jogo e melhorias. Caso você prefira, você vai poder utilizar 2 armas de uma mão. Obviamente, uma em cada. Vamos lá. Punhos de Titã. Permite empunhar uma arma de 2 mãos em cada mão. Armas de 2 mãos causam mais dano e concedem mais força e vigor que armas de uma mão. Ou seja, quando você estiver empunhando 2 armas de 2 mãos, você vai ter mais força e mais vigor, que é o HP. Esse é o ponto. Fúria Obcecada. Ao empunhar ao mesmo tempo 2 armas de uma mão, o dano que você causa vai aumentar em 12% e sua velocidade de movimento aumenta em 5%. Resumindo, se você usar 2 armas de 2 mãos, você vai ter mais força e vai ficar um pouco mais tanque, né? Você vai ter mais vida. Mas se você utilizar 2 armas de uma mão, você vai ter um aumento de dano também ali percentual, mas você vai se movimentar mais rápido, um pouco mais rápido. Isso aí, como eu falei, vai depender da sua jogabilidade, do seu estilo de jogo. Temos Maestria. Fúria Desagrilhoada. Aumenta em X% o dano que você causa enquanto estiver enraivecido ou enfurecido. É um efeito passivo que eu vou explicar. Enfurecer. Ficar enfurecido aumenta o dano causado em 20%, a aceleração em 15% e a velocidade de movimento em 4%. Ou seja, toda vez que você ganhar esse buff, você vai causar mais dano, você vai ter mais velocidade de ataque e mais velocidade de movimento por 4 segundos. Sede de Sangue, que é a habilidade que eu vou falar também em breve, tem 30% de chance de enfurecer você. E Alvoroço, que é uma outra habilidade, sempre vai enfurecer você. Então essas duas habilidades aí, uma vai sempre te dar esse buff, e a outra tem 30% de chance de te dar esse buff. Temos Temeridade. Entra em estado de Berserk, aumentando em 100% a geração de raiva e concedendo às suas habilidades mais 20% de chance de acerto crítico por 2 segundos. Ou seja, é um buff de burst de dano que vai melhorar a sua geração de raiva, vai aumentar o seu crítico ali também por 12 segundos. É uma recarga de 1 minuto e meio. Temos Sede de Sangue. Ataca o alvo numa sede de sangue ensandecida, causando X de dano físico e restaurando 3% dos seus pontos de vida. Gera 8 de raiva. Essa é uma habilidade também frequente, você vai utilizá-la com frequência, aí tem uma recarga de 4.2 segundos, que ela vai causar uma boa quantidade de dano e vai restaurar uma pequena quantidade ali de HP para você. Temos Golpe Furioso. Um golpe poderoso com ambas as armas que causam um total de X de dano físico. Golpe Furioso tem 20% de chance de concluir instantaneamente a própria recarga. Gera 12 de raiva e tem um máximo ali de 2 cargas. Toda vez que você usar o Golpe Furioso, tem uma pequena chance de você recarregar ela automaticamente para você utilizar de novo. Fora isso, ela tem 7.5 segundos ali de recarga. Temos Alvoroço. É uma habilidade que custa 80 de raiva, ou seja, você vai utilizar ela basicamente no final da construção ali da sua rotação. Enfurece você e inicia uma série de 4 golpes brutais, causando um total de X de dano físico. É uma grande quantidade aí de dano físico que você vai causar. Então, essas são as habilidades específicas, né, da nossa especialização de Fúria. Agora eu vou passar para a explicação dos talentos e a recomendação dos melhores para alvo único. Beleza, da primeira linha de talentos nós temos Máquina de Guerra.
habilidade passiva que seus ataques automáticos geram 20% a mais de raiva. Matar um inimigo gera instantaneamente 10 de raiva e aumenta em 30% a velocidade de movimento por 8 segundos. Ou seja, seus ataques automáticos já geram raiva, você com esse talento vai gerar um pouquinho a mais, 20% a mais. Se você matar um inimigo, você gera ali uma pequena quantidade também de raiva instantânea e tem a velocidade de movimento aumentada. A segunda opção seria a morte súbita. Seus ataques têm chance de concluir a recarga da habilidade executar e fazer com que ela possa ser usada em qualquer alvo independente dos pontos de vida. Ou seja, você tem ali uma pequena chance de, conforme você vai atacando o inimigo, você poder usar o executar independente dos pontos de vida dele. Resumindo, é isso. Em terceiro lugar, nós temos carne fresca. Sede de sangue sempre enfurece você na primeira vez que acertar o alvo. Ela passa a ter 15% a mais de chance de enfurecer. Então vamos lá. Essa habilidade ela vai fazer de forma seguinte. Toda vez que você atacar primeiramente o alvo com o seu enfurecer, você já vai, com o seu sede de sangue, quer dizer, você já vai ficar enfurecido. Além disso, ela passa a ter 15% de chance a mais do que o normal de enfurecer você. Então, a chance de você ficar enfurecido com frequência vai aumentar dessa forma. Beleza, vamos lá. A princípio, eu vou recomendar para vocês o Morte Súbita. É a habilidade que mais vai aumentar o seu dano de forma direta, apesar de ter ali um efeito randômico do mesmo jeito. Mas é o que mais vai aumentar ali sua fonte de dano de alvo único. Caso você não goste desse talento ou não tenha achado que se adequa ao seu estilo de jogo, aí em segundo lugar eu recomendo o Carne Fresca, que ele também é bom, porque de qualquer forma vai aumentar a chance que você fique enfurecido, que vai aumentar o seu dano também de qualquer forma, e não é um valor tão baixo. Mas ainda assim, eu recomendo você utilizar o Morte Súbita como primeira opção. Então fica essa a recomendação para você. Da segunda linha de talentos, eu não vou explicar muito porque são talentos de utilidade, mas tem um deles que vai ter um dano extra para você. Caso você queira, eu já digo logo que a vitória é iminente, porque é o único talento dessa linha que vai causar algum tipo de dano. Então dá uma lida, vê se você gosta, mas de resto são talentos de utilidade. Da terceira linha de talentos, nós temos como primeira opção Massacre. Executar pode ser usado em alvos com menos de 35% dos pontos de vida e a recarga é reduzida em 1,5 segundos. Normalmente o seu executar é usado em alvos com menos de 20. Esse talento vai fazer com que ele aumente o limite para menos de 35 e vai reduzir um pouco a recarga dele. Ele vai fazer isso basicamente. Como segunda opção, nós temos Frenesi. Alvoroço aumenta sua aceleração em 2% por 12 segundos, acumulando até 4 vezes. Este efeito é reiniciado se você usar Alvoroço em outro alvo primário. Vamos lá, o que ele quer dizer? Essa passiva ela se limita a um único alvo ali que você estiver usando. Se você, por exemplo, usou Alvoroço num alvo, você vai ter um aumento ali de 2% de aceleração por 12 segundos. E ele se acumula até 4 vezes. Mas se você mudar de alvo com o Alvoroço, você usar o Alvoroço em outro alvo, aí vai resetar, vai reiniciar, entendeu? Você tem que manter essa habilidade em um único alvo. Se você for ficar trocando, já reinicia o efeito. Lembrando que esse efeito de aceleração que você ganha, ele é importante para você, porque vai aumentar a sua velocidade de ataque, o que aumenta a sua geração de fúria, e também reduz a recarga de algumas habilidades, ou seja, você vai bater mais no inimigo e gerar mais raiva também. Em terceiro lugar, nós temos o Ofensiva. É uma habilidade que ataca brutalmente o inimigo e causa X de dano físico e requer enfurecer. Gera 15 de raiva. É uma habilidade ativa que você só pode utilizar ela se você estiver enfurecido, causa uma boa quantidade de dano físico e gera 15 de raiva para você. Vamos lá. Dessa linha de talentos, como melhor opção, eu recomendo o Frenesi. Porém, ele requer esse uso que eu falei. Você não pode trocar de alvo usando o Alvoroço. O ganho de aceleração dele é bom e vai ser basicamente assim, um buff constante em você. Então essa seria a minha primeira recomendação para dano de alvo único. Se você não gostar dessa habilidade, como segunda recomendação, aí eu recomendo o Massacre. Ele vai melhorar a frequência que você utiliza o executar e tal, e ainda reduz a recarga dele. Então para você finalizar o alvo, é uma habilidade boa. Então em primeiro lugar eu recomendo o Frenesi,
e em segundo o Massacre. Porém, é bom informar que o Ofensiva também não é um talento ruim, porque você vai ficar com Enfurecer até com frequência, você vai ter uma habilidade extra para gerar raiva para você, e vai causar uma boa quantidade de dano com uma recarga baixa. Então assim, os 3 talentos até são bons, mas enfim, em primeiro lugar eu recomendo Frenesi, em segundo o Massacre. Se você não gostar do Massacre e quiser uma segunda opção, fica com Ofensiva. A quarta linha de talentos, eu também não vou falar porque são talentos de utilidade, então dá uma lida e vê aí o que você acha que é melhor para você, porque são de utilidade, não vão interferir no dano. Da quinta linha de talentos, nós temos primeiro Ebulição, é uma passiva que Sede de Sangue gera 2 a mais de raiva, ou 4 a mais de raiva ao atingir criticamente o seu alvo primário. Ou seja, se você usar o Sede de Sangue e não for um acerto crítico, 2 de raiva a mais. Se for um acerto, 4 a mais. Só isso. Segunda opção, nós temos Berserker Espumante. Seu Alvoroço tem 20% de chance de restaurar 20 de raiva imediatamente. Toda vez que você usar o Alvoroço, tem uma pequena chance ali de restaurar 20 de raiva para você. Como terceira opção, nós temos Crueldade. Quando enfurecido, Golpe Furioso causa 20% a mais de dano e tem 30% de chance de concluir instantaneamente a própria recarga. Ou seja, toda vez que você usar ali o seu Golpe Furioso enquanto estiver enfurecido, você vai causar mais dano e tem um percentual de chance aí a mais de recarregar ela. Eu, como primeira opção, vou recomendar para vocês o Crueldade. Ele melhora bastante a sua habilidade ali de Golpe Furioso e para dano de alvo único ele vai ser melhor para você do que as outras opções. Caso você prefira ainda assim uma segunda opção, eu até recomendo o Berserker Espumante. Só que é uma pequena chance ali que você vai ter de restaurar 20 de raiva. Não vai ser tão competitiva assim como Crueldade, mas se você de fato não gostar e quiser uma segunda opção, ainda vai ser melhor do que Ebulição. Então, em primeiro lugar, Crueldade e em segundo, Berserker Espumante. Da sexta linha de talentos, nós temos Cutelo de Carne. Redemoinho causa 25% a mais de dano e agora afeta seus próximos 4 ataques corpo a corpo de alvo único, em vez dos 2 próximos ataques. Essa habilidade eu não citei porque o Redemoinho é uma habilidade de dano em área, e essa habilidade aqui ela vai melhorar essa habilidade de dano em área. Como o meu foco é dano de alvo único, por isso que eu não citei. Então, resumindo é isso. Temos Rugido do Dragão. Solta um rugido explosivo, causando X de dano físico a todos os inimigos em um raio de 12 metros. Causa dano reduzido a alvos secundários. Rugido do Dragão causa 3 vezes o dano normal ao acertar criticamente e gera 10 de raiva. Essa é uma habilidade muito boa porque, apesar dela causar um dano em área, ela causa um bom dano em alvo único e se você acertar ela criticamente, ela causa 3 vezes a mais de dano. Ou seja, ela pode causar muito dano ao alvo primário. Literalmente você não... Se você acertar ali um ou outro a mais ali, tá ótimo. Mas ela é muito boa para alvo único, apesar disso tudo. E ela ainda gera 10 de raiva para você. A recarga dela é pequena, 30 segundos. Então, um ótimo talento. Como segunda opção, nós temos Tornado de Aço. Você se transforma em um tornado de aço irrefreável de força destrutiva, causando X de dano físico a todos os inimigos próximos ao longo de 3.8 segundos. Dano reduzido acima de 8 alvos. Você fica imune a efeitos que dificultem o movimento ou causem perda de controle, mas pode usar habilidades defensivas e pode desviar de ataques. Gera 25 de raiva ao longo da duração. Então vamos lá, essa habilidade tem uma recarga de 1 minuto, você causa uma grande quantidade de dano em área ao longo de 3.8 segundos, você causa dano reduzido se tiver mais de 8 alvos, e você fica imune a efeitos que reduzem sua velocidade de movimento, perda de controle tipo Fear, e você ainda pode usar aí alguma habilidade que aumenta a sua defesa e etc. para você se defender enquanto você estiver usando. Resumindo é isso. Dessa linha de talentos, como melhor opção, inclusive para o dano de alvo único, apesar de dar dano em alvos secundários também, eu vou recomendar para vocês o Rugido do Dragão. Tem uma recarga curta, tem um efeito muito bom de dano se você acertar com um golpe crítico e ainda gera raiva. Então essa seria a melhor opção dessa linha de talentos. Caso você não goste ou ainda prefira
seja por estilo de jogo ou qualquer outra coisa, uma segunda opção, aí é melhor você pegar o Tornado de Aço. Mas, em primeiro lugar, vem o Rugido do Dragão mesmo. E da última linha de talentos, a primeira opção seria Controle de Raiva. É uma passiva que cada 20 de raiva que você gasta, reduz em 1 segundo a recarga restante de temeridade. É simples, né? A cada 20 de raiva que você vai gastar, você vai reduzir ali em 1 segundo a recarga do seu temeridade. Resumindo é isso, não tem muito o que falar. Em segundo lugar, nós temos Desenvoltura Arrojada. Temeridade gera 50 de raiva, fortalece consideravelmente Sede de Sangue e Golpe Furioso. O que esse talento faz? Quando você utilizar o Temeridade, o Sede de Sangue e o Golpe Furioso vão ser aprimorados, ou seja, eles vão causar mais dano. Então, além disso, você gera 50 de raiva quando você usar. É uma habilidade de aprimoramento, ela é boa. Como terceira opção, nós temos Quebra-Cerco. É uma habilidade ativa, com recarga curta de 30 segundos, que quebra as defesas do inimigo, causando um X de dano físico e aumentando em 15% o dano que você causa no alvo por 10 segundos. Gera 10 de raiva. Vamos lá, como primeira opção, o que mais seria melhor para você seria o Quebra-Cerco, para ela causar uma boa quantidade de dano, ter uma recarga curta e aumentar ali o dano que você causa no alvo por 10 segundos, ainda gera um pouquinho de raiva para você. Essa seria a minha primeira recomendação para você ter mais dano. Porém, é importante dizer o seguinte, as duas outras opções também são boas. Então assim, caso você não queira uma primeira opção que seja ativa, se você preferir passiva, aí eu vou recomendar para você como segunda opção Desenvoltura Arrojada. Vai ser boa também, mas ela depende exclusivamente de você usar o Temeridade e tem uma recarga de 1 minuto e meio. Mas a sua habilidade Controle de Raiva também é boa. Se, por exemplo, o seu foco, o seu objetivo for usar o Temeridade com mais frequência, você pode pegar o Controle de Raiva, que você vai reduzir a recarga dela, entendeu? Então, fica essa explicação. Em primeiro lugar, eu vou recomendar o Quebra-Cerco. Mas, em segundo lugar, tanto Desenvoltura Arrojada quanto Controle de Raiva vão ser boas para você. Então, fica aí a escolha. Beleza, agora que eu expliquei para vocês as habilidades de classe específicas e fiz a recomendação dos talentos, eu vou passar agora para a parte prática. Inicialmente eu só vou passar uma pincelada dizendo o que a gente vai fazer aqui quando a gente for iniciar o combate, e depois eu vou fazer sem falar nada, que é a parte prática total mesmo, para não me enrolar. Então vamos lá. Para a gente abrir a rotação, a gente vai fazer o seguinte. Inicialmente a gente vai usar o Temeridade, para a gente já entrar em estado Berserk, aumentando a geração de raiva e aumentando a chance de crítico. A gente vai utilizar logo o Arremesso Estilhaçante para causar uma grande quantidade de dano enquanto a gente está longe, ignorando a armadura. E já vai utilizar logo Investida para a gente já grudar no nosso inimigo e não perder tempo. Assim que a gente já colar no inimigo, a gente vai utilizar o Quebra-Cerco para aumentar o dano que a gente vai causar. Se a gente já tiver fúria suficiente, a gente já vai utilizar o Alvoroço, que custa 80 de raiva. Se a gente não tiver, a gente vai utilizar primeiro o Rugido do Dragão. E aí depois o Alvoroço, que provavelmente a gente já vai ter a raiva o suficiente. Mas o que a gente vai fazer, resumindo, é isso. A gente vai grudar no inimigo, usar o Quebra-Cerco para causar dano, utilizar o Rugido do Dragão. Se faltar fúria para a gente utilizar o Alvoroço, depois do Rugido do Dragão a gente vai utilizar Sede de Sangue e o Golpe Furioso. Não vai demorar para a gente ter raiva o suficiente para usar o Alvoroço. Usou o Alvoroço, a gente já vai continuar marretando de novo entre Sede de Sangue, Golpe Furioso sempre que tiver, vai juntar 80 de raiva, Alvoroço. Vai se resumir a gente usar habilidades que geram fúria, gastar o Alvoroço. A gente vai ficar fazendo isso direto. O Quebra-Cerco é uma habilidade boa que ela tem recarga curta. A recarga dela é de 30 segundos. Então a gente sempre vai ficar preferir utilizar o Alvoroço quando a gente utilizar o Quebra-Cerco antes. O Rugido do Dragão também tem uma recarga baixa. Então o ideal é que a gente combe entre usando Quebra-Cerco, Rugido do Dragão, Alvoroço. O ideal é que a gente mantenha sempre essas três habilidades juntas, para a gente maximizar o dano, porque como o Quebra-Cerco aumenta em 15% o dano que a gente vai causar, caso a gente utilize o Rugido do Dragão junto e ainda por cima obter um acerto crítico na hora, vai causar muito mais dano, entendeu? Então o ideal é que a gente faça aí essa combinação,
que são poucas as habilidades que a gente vai utilizar na real, né, para fazer essa rotação. E fica estourando, sempre que a gente estiver podendo usar o alvoroço, a gente estoura ele e vai ficar reiniciando esse ciclo, fazendo só o gerenciamento aí. É importante lembrar o seguinte também. Sempre que arremesso estilhaçante estiver disponível, a gente vai utilizar. De preferência, também a gente vai usar o quebra-cerco antes, porque a gente já vai estar perto do inimigo, né? No começo a gente vai estar longe. A gente vai utilizar o quebra-cerco, usa o arremesso estilhaçante, usa o rugido do dragão e usa o alvoroço. Com uma boa frequência, a gente vai estar causando um dano maior também no inimigo pela nossa passiva do enfurecer. Ela não... Infelizmente, de qualquer forma, ela é uma passiva assim, que ela é bem randômica. Apesar de você utilizar com frequência, ela é randômica. Então você não precisa se preocupar muito se você está com ela ativa ou não. Então... tem uma outra característica também, que o alvoroço sempre vai deixar você enfurecido. O importante é que, estando enfurecido ou não, você bata feito um louco, certo? Então, vou mostrar isso na prática, mas só recapitulando. Vamos usar, e também sempre use temeridade sempre que estiver disponível. Voltou da recarga, usa e comba de preferência aí com as suas outras habilidades, que é essa trindade que eu falei: quebra-cerco, o giro do dragão e alvoroço. Então, recapitulando, nós vamos começar o combate de longe, dentro da distância para você utilizar o investida. Você vai utilizar temeridade, arremesso, investida, quebra-cerco, o giro do dragão. Se já der para usar o alvoroço, já usa. Se não der, sede de sangue, golpe furioso, alvoroço. Vai ficar utilizando sede de sangue, golpe furioso, tem raiva suficiente, alvoroço. E depois que você for utilizar de novo o ciclo de quebra-cerco, utiliza sempre junto com o rugido do dragão e depois o alvoroço, beleza? Eu vou, se ficou confuso, vocês vão entender melhor como funciona aqui na prática. É tranquilo. Apesar de ser uma especialização que bate de forma frenética, não é difícil. A rotação e gerenciamento dela é bem tranquilo. Então vamos agora para a parte totalmente prática. Podem ver, ó, que esse efeito aqui de enfurecer, ele aparece com frequência. Liberou aqui, por causa do meu talento, ó, usar o executar sem que o alvo esteja com 20% dos pontos de vida, tá vendo? É uma passiva. Sempre que isso acontecer, apesar de eu não ter usado aqui porque eu estava explicando, você usa, tá? Que vai fazer você causar uma boa quantidade de dano extra ali e ainda gera um pouco de raiva para você. Então, resumindo é isso. Vocês veem que não é difícil? Quebra-cerco, rugido do dragão, alvoroço, procura passiva, usei, não tenho que usar sede de sangue, golpe furioso, alvoroço. Dá para você ficar enfurecido com frequência. O ideal também é que você pode ver que como a recarga aqui não é tão longa, pode ser até que tenha momentos que você acabe ficando sem raiva para usar o seu alvoroço ou outras habilidades. Mas isso não vai ser muito constante e os seus ataques básicos, eles também regeneram um pouquinho de fúria, como vocês podem ver. Então dá para você manter uma boa janela. Se você tiver uma quantidade boa de acerto crítico, você vai causar bastante dano aqui com o rugido do dragão. Quanto mais aceleração, mais a geração de raiva você vai ter. E sempre que voltar o seu temeridade, você vai usar de novo. Porque vai aumentar a geração de raiva, vai dar um bom boost de dano para você. E aumenta a sua chance de crítico, o que vai fazer com que o seu rugido do dragão tenha uma boa quantidade de dano. Esse é o interessante até de você utilizar o temeridade em conjunto com o rugido do dragão, que vai melhorar essa sua capacidade, entendeu? Resumindo, é isso, e depois da sua rotação inicial vai ser só o gerenciamento. Usa os três juntos aqui, como eu falei, não dá esse mole de deixar passar. E você vai ficar gerenciando só no sede de sangue, golpe furioso, bate um pouquinho. Se você também quiser, para você gerar um pouco de raiva a mais, você sai da distância de perto do boss e volta ali com o seu investida para gerar uma pequena quantidade de raiva. Sempre que estiver disponível o alvoroço, você usa.
enquanto você não puder usar o quebra-cerco de novo, já que ela não tem recarga. E você vai ficar fazendo isso, entendeu? Não tem muita dificuldade, eu espero que eu tenha sido didático, tenha explicado direito, mas caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou me chamar no Instagram, que é o @aranhaversos. Se você precisar de mais algum detalhe, alguma coisa que tenha passado que eu não tenha explicado direito, eu vou te responder por lá, beleza? E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!